Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você já deve ter ouvido falar dessa frase. Mas sabe o que seria o Verbo, ou melhor dizendo, quem é o Verbo? Jesus é o Verbo da vida que nos salvou. E é sobre ele que vamos estudar mais um pouquinho hoje, na aula do professor Marcos com a exposição do texto de João, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Agradecer a Deus por estar aqui, né? E ao professor Samuel, a todos vocês, por me dar essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. É um imenso prazer para mim. Eu tenho uma grande satisfação, amor pela palavra e por todos vocês que me aguentam escutar. Então, hoje não vai ser um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. O professor Samuel sabe muito bem, os demais, que falar expositivamente, teologicamente, sobre João em 1, há mais de 2 milênios, a gente vê aí muitos doutores, PhD, seitas e heresias falando sobre João em 1, e não tem como a gente, de forma resumida aqui, explanar todo o conteúdo que existe no primeiro versículo de João em 1, o famoso prólogo joanino, carregado com pensamento filosófico, carregado com pensamento hebraico, do Badar, do Dabar, ou do pensamento filosófico, o Logos, ou uma outra redirecionamento, um novo redirecionamento que o próprio João vai fazer, em uma intertextualidade, uma contextualização e uma adaptação, ou por que não dizer, uma ressignificação do conceito Logos dentro da perspectiva joanina, onde ele vai fazer uma análise, mostrar quem é esse Logos, quem não é esse Logos, e defender a sua deidade. Então, João ele vai mostrar apologeticamente quem é esse Logos. Então, lá, no princípio era. Eu não coloquei assim, no princípio era a palavra. Eu não coloquei no princípio era o verbo. Eu também não coloquei no princípio era o logos. Mas eu deixei aí, no princípio era, para que a gente possa ver as três dimensões. A exposição de João em 1, né? En arche in hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Podem ficar tranquilos que eu vou explicar passo a passo do que significa isso aqui, tanto de forma teórica como de forma prática, tá bom? Pode botar o próximo slide. O nosso plano de apresentação vai ser o seguinte. No primeiro plano, nós teremos uma visão histórica do que é esse logos. Como é que foi desenvolvido dentro do contexto cultural hebreu, dos judeus, esse logos. E o que foi dito antes desse logos joanino ser desenvolvido, ser apresentado dentro desse contexto cultural e filosófico, né? Depois, no ponto 1.1, nós vamos trabalhar as 7 dimensões do logos, vamos fazer uma sistematização histórica. Como assim 7 dimensões do logos? Eu só conheço um, eu conheço 2 ou 3. Isso aqui não é fruto do ChatGPT, pode ficar tranquilos. Isso aqui está no livro, no meu livro, há mais de 5 anos atrás, que eu produzi, que o professor Samuel o leu, e vai lembrar, são 7 dimensões analíticas do que representa o Logos, e depois nós vamos trabalhar numa visão teológica, que é a visão ortodoxa do que representa esse Logos, e por fim, o mais difícil, o mais complexo, o mais evitado por muitas pessoas quando vão para a academia, falar sobre uma análise exegética. Eu não vou explorar tudo, porque eu não sou perito nessa área, mas conheço um pouquinho, e o pouquinho que eu sei, eu gosto de compartilhar. Vou tentar fazer uma análise morfossintática, depois atrelada a uma apologética do que João quis dizer, onde eu vou falar sobre o artigo, a questão da anartria, né? Você pode botar em ocultar essa palavrazinha que está aí, ó. O Google Meet está compartilhando sua tela. Você vai clicar em ocultar. Aê! Próximo slide. Pois bem, a visão histórica, ou por que não falar o contexto cultural e filosófico da visão do Logos, remonta a séculos antes de Cristo. O público principal de João, que ele vai escrever ali, é um povo judeu gentil, ou judeus gentios, helenizados. Então, João opera em um diálogo dual entre a tradição judaica
que conhecia muito sobre a sabedoria, sobre a palavra, sobre o princípio criador, né? A palavra criadora. E disse Deus, haja luz e houve luz. E o pensamento grego, né? Greco-romano, no caso aí. O logos filosófico. Ou seja, irmão, você está dizendo que o logos não é de João? Não. O João não criou um logos? Não. Já foi falado antes? Sim. Há 400, 500 anos antes do próprio Jesus já se havia esse logos. Mas, gente, então será que João não contaminou o termo, não? Não. Ele limpou o termo e ressignificou a sua mensagem por trás desse logos. Ou seja, o Evangelho de João dialoga com dois mundos. A tradição judaica, na qual a palavra dabar é criadora e reveladora. Lembra? Breshit, bara Elohim, et shamayim v'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. A palavra criadora. Na qual a palavra dabar é a criadora e reveladora. E o pensamento grego, que via o logos como um princípio racional do cosmos. Totalmente diferente do logos de João, ou seja, João não usa a mesma semântica atribuída ao logos, de jeito nenhum, porque senão ele estaria trazendo um pensamento filosófico pagão ou limitado do logos. Então, vocês vão ver as dimensões cronologicamente. Só quando o meu livro sair um dia, se Deus quiser, vocês vão ter como se aprofundar mais e mais. Lembrando que isso aqui não chega nem 10% da realidade do logos. Seu público era formado por judeus e gentios helenizados, como eu falei anteriormente, e João escreve no contexto em que o termo logos já possuía uma longa história de Heráclito aos estoicos e de Fílon de Alexandria até o próprio João. João toma emprestado esse vocábulo conhecido, ou seja, pensa aí, João vai pegar emprestado esse vocábulo e vai fazer uma ressignificação complementar esse logos. Ele não vai deixar a mesma semântica. O que quer dizer semântica? A mesma ideia, o mesmo princípio que os filósofos achavam, pensavam sobre o logos. Em vários séculos e séculos se pensou uma coisa, depois outra, e foi cada um pegando emprestado o termo e colocando ideias dentro desse termo. Então, João vai tentar pegar emprestado esse vocábulo, ou seja, é um vocábulo já conhecido, então vai ficar mais fácil da minha pessoa introduzir no mundo cristão aqui para os outros, vai ressignificar, ou seja, vai trazer um significado a mais, vai alterar, vai adaptar e vai ampliar esse conceito. Então, o logos deixa de ser um conceito filosófico, propriamente de 300, 400 ou 500 anos antes de Cristo, um conceito filosófico que representava um logos impessoal e passa a ser agora uma pessoa divina e relacional. No caso, o próprio Cristo. Então, se eu pegar o mesmo logos e colocar na perspectiva filosófica, o logos de João, a filosofia diz, gente, esse logos é isso, Agora, esse logos para a gente é isso. Depois passou a ser isso, e depois passou a ser isso mais isso. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, João vai pegar a mesma semântica, o mesmo significado da palavra logos, da filosofia grega, e vai colocar no cristianismo. Não, ele vai adaptar, por isso que eu usei a palavra ressignificar no bom sentido. Assim, no princípio era o verbo, em João 1:1, une a sabedoria judaica da palavra criadora, do Gênesis 1:1, verso 2 também, com a razão grega universal, mostrando que o Deus eterno se revelou e se encarnou. Ou seja, João tem uma ideia teológica mais profunda do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, de mostrar a divindade real por trás da palavra logos. Foi somente João, apenas. Então, o logos de João, portanto, pode-se concluir que é o Deus que fala, é o Deus que cria, é o Deus que se faz carne e habita entre nós. Não apenas o princípio racional, mas a relação viva e redentora entre o divino e o humano. Isso já é a visão histórica desse logos. Mas como ela foi delimitadamente associada com o logos de João? Como ela cronologicamente se desenvolveu milimetricamente? Próximo slide. Vamos ver as 7 dimensões do logos. Uma sistematização histórica do logos antes de João, 6 vezes antes.
Nós temos o pensamento heracliteano, certo? Heracliteriano, o logos como princípio organizador. Na mentalidade de Heráclito, esse logos era o princípio organizador das coisas. Era a razão imanente, ou seja, até nós, que ordena o cosmos. Seria a lei universal de ordem e mudança. A mentalidade primária do logos foi atribuído a Heráclito. É ele que inicia falando sobre esse logos e o que ele fala sobre esse logos sendo a razão imanente que ordena o cosmos, que ordena o mundo, o universo. Já no pensamento pré-socráticos, é representado o logos como uma mente divina. São concepções de razão cósmica ou mente que governa. São aproximações à ideia de mente divina ordenadora. Isso já foi uma influência dos estoicos, né? Influências estoicas e interpretações de Sêneca. Sêneca reinterpretou o cosmos nas influências dos estoicos. Fez essa fusão, então por isso que a gente fala entre os filósofos pré-socráticos, que antecederam o próprio Sócrates. Terceiro ponto, terceira cronologia, terceira dimensão do logos. Nós temos o logos na perspectiva dos sofistas, que sempre foram de argumentar, contra-argumentar. Então, o logos era como um discurso, é como se fosse uma palavra persuasiva. Eles eram muito peritos, ensinavam, né, cobravam, sobretudo, né, sobre o que é argumentar, o que é persuadir, e mais ainda, como dissuadir alguém de alguma coisa. Então, era uma ênfase no enunciado, no falar com fins argumentativos. Então, na perspectiva sofista, entrava na ênfase da persuasão. Diferente um pouco de Heráclito, diferente um pouco dos pré-socráticos, os sofistas pensavam assim. Na terceira dimensão desse logos, nós temos na retórica aristotélica. Isso sim, o logos como argumento, ou argumento. Era dentro da tríade do ethos, do pathos e do logos. O logos era a razão, era o argumento lógico usado para persuadir. O pathos do sentimento e o logos a argumentação propriamente dita. Nós temos também na sexta dimensão e quinta dimensão os estoicos. O logos como princípio gerador, como princípio ativo. Era o princípio ativo que ordena e anima o universo. O logos como razão cósmica impessoal. Detalhe, um cosmo impessoal, não é pessoa. Não tem uma perspectiva imanente para conosco, nem transcendente. Era apenas um princípio ativo que ordenava e animava o sistema do universo, o cosmos, porque não dizer assim? O cosmo é um cosmo impessoal. E agora nós temos na sexta posição, na dimensão de Fílon de Alexandria, que fala sobre o logos intermediário criativo. Era um conceito judaico-helênico de um princípio mediador, às vezes impessoal e às vezes personalizado, mas nunca pessoal, nunca ativo humano e nem muito menos transcendente ou muito menos imanente, que relaciona Deus transcendente com a criação. Tende a ser uma entidade só apenas funcional, nunca e jamais pessoal. E agora, para finalizar com chave de ouro, como foi que João trouxe o Logos para a gente? Porque a gente lê e acha que o Logos, João, ele criou, ele falou sobre um Logos que ninguém nunca falou. Não, é um pensamento filosófico. Começou com um pensamento filosófico, como um princípio organizador para chegar realmente em algo que supera. Então, o Logos joanino é um Logos pessoal e encarnado. A síntese e superação é o seguinte: o Logos é uma pessoa, o Logos, quem é ele? Jesus, terceira pessoa do singular. Preexistente, já existia antes da própria existência. Relacional, porque se relaciona tanto com Deus como conosco. Prostonteon. E encarnado, por isso que no verso 14 de João 1:1, João 1:14 diz: Kai logos sarke egeneto kai eske nusen en rimin. Verso 14. Que quer dizer o quê? As três possibilidades semânticas.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e acampou entre nós. Ou, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Pouquíssimas traduções, ou quase nenhuma, traduz dessa terceira forma. Mas todas é a mesma coisa, são as mesmas, é a mesma ideia semântica. Habitar, acampar ou tabernacular entre nós. Então, o Logos joanino é plenamente divino e assume humanidade. Ele não é 50% homem e nem 100% Deus. Isso são pessoas heréticas que dizem, isso são pessoas sem conhecimento nenhum do que é esse Logos, e são pessoas, infelizmente, despreparadas para falar alguma coisa sobre o Logos. E nem muito menos esse Logos é 33%. Como eu já vi na internet, se vê de tudo, de que a Trindade, já que é 100% divina, é 33%, 33% e 34%. Deus é 34%, porque ele tem 1% a mais, depois tem 33% Espírito Santo e 33% Jesus. Somando tudo dá 100%. Que conta louca é essa? Mas tudo bem, na internet você encontra de tudo. Próximo slide. Então, vale aqui uma observação, resumindo tudo isso, do contexto cultural e filosófico, que na tradição hebraica o termo dabar significa palavra, mas muito mais do que som ou discurso. É a palavra ativa do Bereshit, do Gênesis 1 e 1, verso 2. É uma palavra criadora, é uma palavra eficaz. Em Gênesis 1, nós vemos, e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? A ação foi o quê? Houve luz. Qual é a causa? Falar. Qual é o efeito? Algo agir. Deus não somente cria, Deus traz à existência o que nunca existiu e nunca havia de ser criado. Ele é o Criador, ele é atemporal, ele é eterno, ele é divino, ele é antes de tudo e de todos. No Salmo, e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus, ela realiza aquilo que expressa. Ela cria, ela ordena, ela sustenta. Se não fosse o poder da palavra de Deus, o mundo automaticamente cairia e a gente era destruídos. No Salmo 33, de número 33, verso 6, diz o seguinte: pela palavra da Bar do Senhor foram feitos os céus. Olha aí a sabedoria. Essa compreensão da palavra como poder criador e revelador permeia toda a teologia judaica e é retomada por João ao apresentar Jesus como Logos eterno, que também cria, que também revela e que também salva. Amém? João, portanto, toma emprestado o vocábulo Logos, mas o ressignifica radicalmente. Ele vai tirar toda limitação filosófica, toda limitação gramatical dos estoicos e dos que trabalhavam com a lógica, com a argumentação, com o discurso, vai tirar toda a contaminação greco-romana, que, na verdade, no pensamento romano não tem esse tipo de logos, até onde eu sei, só no pensamento grego, na verdade, né? Greco-romano não, mas grego. Então, ele transforma esse conceito filosófico, que era aparentemente e, sobretudo, abstrato, em uma pessoa viva, em uma pessoa relacional e encarnada, sobretudo. Então, essas três perspectivas o próprio João vai colocar. Vai mostrar que é uma pessoa viva, vai provar que é uma pessoa que se relaciona e que é um verbo encarnado. O logo de João não é mero princípio racional, como o pensamento filosófico dizia, mas a própria divindade, mas o próprio Deus atuando na história, que se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Assim, o evangelista une a ideia hebraica de uma palavra criadora e eficaz com o conceito grego de um princípio ordenador do universo, mostrando que ambos encontram sua plena realização em Cristo. Ó que bênção, ó que profundidade. Daqui por diante, que vocês forem ler João em 1, vocês possam passar horas e horas analisando. Vou ser sincero, não vou ser demagógico aqui ou algo surreal. Mas se a gente fosse realmente se aprofundar em João em 1, a gente demoraria, no mínimo,
um mês analisando milimetricamente todos os detalhes, todas as suas nuances. E olha que é apenas um verso dividido em 3 orações. Portanto, podemos concluir que o prólogo de João vai além de uma introdução literária, como muitos poucos pensam. Ele é uma síntese teológica e filosófica grandiosa, carregada de vários sentidos, de intertextualizações e contextualizações. Um intertexto é o quê? É um texto que comunga de outro texto. E abrindo um adendo aqui, e acrescentando para vocês, o próprio João não somente faz uma adaptação e vai falar do Gênesis 1 em 1, mas ele vai tentar imitar. Um momentinho aqui, que um negócio tocando aqui. Pronto. Ele vai tentar comunicar-se com Marcos 1 em 1. Não sei se vocês já perceberam que ele se conecta com Marcos 1 em 1. Vou ler para vocês aqui, ó. Marcos 1 em 1 e Gênesis 1 em 1. Se vocês não sabiam, estão sabendo agora. E isso tudo está no meu livro que eu fiz, que eu produzi há 5 anos, e o professor Samuel teve a honra de participar, né, de contribuir lá significativamente. Olha só o que diz no Evangelho de Marcos 1 e 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Arre tu Evangelho, arre tu Evangelho. Iesu Cristo, huio tu Deu. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, ele usou a mesma palavra, arre, que em João em 1 também é arre. Mas você não vê isso de jeito nenhum em Mateus. Você não vê isso de jeito nenhum sendo dito por Paulo, nem pelos hebreus, nada. Só o próprio Marcos, João e o escritor ao Gênesis, né? Em Gênesis 1 em 1, você vê esse mesmo termo sendo empregado. Olha que coisa interessante. Próximo slide. Agora nós vamos ver uma visão teológica. Vai ser bem rápido esse estudo hoje da gente. Ele é bem objetivo, certo? Deu um trabalho de sintetizar tudo em algumas laudas, algumas páginas, mas vamos lá. A visão teológica ortodoxa diz o seguinte: do ponto de vista teológico, sadio, João em 1, ele declara que o Logos, primeiro, ele é eterno. Mas como é que eu sei que ele é eterno? Pelo verbo no passado, imperfeito, ativo, en, que é o passado do verbo eimi, ser e estar. Distinto do Pai. Por que ele é distinto do Pai? Primeiro, porque ele é eterno, por causa do verbo en. No princípio, era a palavra. A palavra já existia na eternidade. Distinto do Pai. Por que distinto do Pai? Pela preposição pros ton theon. Ele estava com o Pai. Ele estava na companhia do Pai. Então, ele é distinto. Ele está na eternidade. Ele é divino. E, no caso, ele é eterno. Ele é distinto do Pai. Ele não é igual ao Pai, como as seitas dizem. Ele está ali diante do Pai, na companhia do Pai, e ele é da mesma natureza divina. Como é que eu sei que ele é da mesma natureza divina? Pelo finalzinho do verso, da terceira parte. João em 1, ele é dividido em 3 partes. Parte A, parte B e parte C. Nas 3 partes, sempre tem um sujeito. E é o mesmo sujeito. O sujeito da primeira oração é da segunda. O sujeito da segunda oração é o mesmo do terceiro. Ou seja, os 3 sujeitos que tem é o mesmo sujeito o tempo todo. Sempre. Então, olha, ele é eterno pelo verbo en, ele é distinto do Pai pela preposição proston theon, ele é da mesma natureza e da mesma essência do ser divino por causa do theos en hologos. Isso é apenas a teoria, já vocês vão ver na prática. Então, essa estrutura verbal e sintática, ela sustenta a base da doutrina trinitária, segundo a qual há um só Deus em 3 pessoas coiguais e coeternas. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe essa ideia de que Jesus é Deus Pai. Ele é Deus, ele é divino. Mas nunca, jamais Deus Pai é o Deus Filho. E de nenhuma forma o Deus Filho é o Deus Pai. Porque senão vai ser um unicismo. Eu estou fazendo uma fusão. Entenda o seguinte, é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Um Deus capaz de existir em 3 seres. Ambos distintos, cada um com sua função, uma com o Pai, outro Filho e outro Espírito Santo, e todos eles sendo divino. Um ser divino que tem a capacidade de subsistir em 3 pessoas, e todas essas pessoas são distintas distintas ontologicamente, mas
co-iguais e co-eternas no sentido da divindade, da sua natureza. Não é fácil falar sobre Trindade, viu, pessoal? Não é fácil. Eu dou o meu melhor aqui para falar. Então, cremos que o prólogo de João vai além de uma introdução literária, como eu falei. Ele é manifesto, ele é um manifesto teológico que apresenta o Filho como verbo eterno, existente antes da criação, pelo texto de João 1, morfologicamente, sintaticamente, a gente já vê isso aí, não tem para onde ir. Ele é participante na obra criadora e plenamente divino em sua essência. Não faz sentido nenhum. Eu posso argumentar de outras formas sobre João 1. Jesus é divino, esqueça qualquer outra coisa que você já escutou. Beleza. Eu vou quebrar essa tese de que Jesus não é divino em 2 pontos. Filho de peixe, peixinho é. Filho de pássaro, pássaro é. E filho de Deus, porque divino não é? Filho de Deus, divino não é. Acabou, matei a charada, não tem para onde ir, não tem para onde correr, e não precisa argumentar com mais nada. Mas se a pessoa ainda dizer assim, não, eu ainda não concordo, não sei o quê, aí você tem outras formas de analisar. Olha só. Pensa um pouquinho. Jesus não é divino. Porque se ele fosse divino, ele seria o Criador, o Eterno. Beleza, tá bom, Jesus não é divino não, né? Tá bom. O que Jurema Preta, o que danado, Jesus estava fazendo na eternidade, no período da criação, se ele não fosse divino. Nenhum ser humano aguentaria estar antes de ser criado. Jesus é antes da criação, porque ele está na criação. Jesus é antes o que foi criado, porque ele é eterno. Ele antecede, ele é anterior à criação, porque ele estava na criação com o Pai. Ok? Então, ele é participante na obra criadora e plenamente divino em sua essência. Ao empregar o verbo en, que é o verbo no passado, John indica a eternidade e a continuidade existencial do Logos. Ou seja, ao usar proston theon, que já já a gente vai ver, ele demonstra a distinção pessoal de Jesus para com seu Pai, do Filho para com o Pai, do Deus Filho para com Deus, Deus Filho com Deus Pai, e demonstra a distinção pessoal, ontológica e relacional entre o Verbo e Deus Pai. E ao afirmar Theos en ho Logos, o próprio João está declarando nitidamente, claramente, apologeticamente, teologicamente, semanticamente, gramaticalmente, morfologicamente, de que, de modo enfático, a unidade da natureza divina entre ambos, numa formulação que fundamenta a compreensão cristã da triunidade, ou da trindade. Ou seja, Jesus não é Deus Pai, e nem Deus Pai é o Deus Filho. Não é modos de apresentação, como unicismo. Não é, o pensamento ariano está errado, o sabeliano está errado, as testemunhas de Jeová, infelizmente, estão erradas, são céticas. Faz uma bagunça e dizem, nós estamos usando o original. Tá usando não sabe nem grego. O idealizador nem sabia grego. Como é que está usando o grego? Não sabe nem nada do grego, coisas básicas do grego. Então, ele declara essa triunidade. Do ponto central teológico ortodoxo, nós temos o seguinte, o prólogo joanino, ele sustenta a doutrina clássica da pré-existência do Filho. Pré-existência. Aquele que antecede a própria existência. É o que vem antes da existência de tudo que existe. Ok? Mostra a sua divindade plena e a sua união hipostática. Isso mesmo. Houve um milagre ali e houve uma união hipostática. Nós vemos duas naturezas. A natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus. Em 90% das vezes, possivelmente, Jesus usa sua natureza humana aqui na Terra, como um homem. Ele não está fingindo ali a dor, a morte. Jesus não está fingindo. Segundo, ele se utiliza da ação do Espírito Santo para fazer certos milagres. E, por fim, ele mostra a sua divindade. Quando ele vai andar sobre as águas, quando ele vai parar o vento, o mar, e entre outros elementos. Então, Jesus, em 3 momentos, nós vemos Jesus nos evangelhos. Jesus 100% homem, 100% Deus. Jesus, sendo um homem, não poderia utilizar a sua divindade. Então, ele se utiliza do Espírito Santo para fazer milagres, muitos milagres. Segundo, Jesus usa o Espírito Santo em vários momentos. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Se Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, quem é eu e você de dizer que não precisa do Espírito Santo?
E quem é essa igreja que diz que não precisa do Espírito Santo? Se o próprio Filho de Deus precisou ser humanamente do Espírito Santo para o guiar, para o direcionar, para lhe advertir e, sobretudo, desenvolver atos sobrenaturais. Por meio do Espírito Santo, Jesus fez isso. E, por fim, o último, Jesus se utiliza da sua divindade. Não para se auto-beneficiar, mas para mostrar que ele é Filho de Deus para as pessoas. Então, nós temos aí em uma só pessoa. O apoio doutrinário que nós temos é o seguinte: a leitura histórica e patristicamente ortodoxa lê o próprio João na patrística como uma das provas mais sólidas da divindade, do verbo e da ação redentora que culmina na encarnação. E quais são as implicações? O texto refuta absolutamente, qualquer tentativa de tentar minimizar e de tentar reduzir o Filho de Deus a uma mera emanação, a uma mera criatura, ou um atributo divino, ou uma extensão da divindade de Deus. Deus se utilizou da sua extensão. Então, é Jesus. Na verdade, ali o Logos é a palavra de Deus que faz, não é Jesus. Eu vi até um rabino falando que aquele Logos ali não é Jesus. Fiquei muito impressionado com o grande desconhecimento de grego dele. Fiquei, assim, absurdamente assim, impactado, dizer assim, poxa, eu já sei que eu sabo muito inglês. Isso é grego. Então, ele rejeita o unicismo, o monarquianismo, o sabelianismo, o arianismo e todas as interpretações sectárias que comprometem a igualdade essencial entre o pai e o filho. Isso a gente pode... Não precisava saber grego, não. Não precisava saber literatura patrística, não. Não precisava saber sobre filosofia. Não precisava saber de exegese e hermenêutica disso, não. Não. É só ler o texto em português e você vai encontrar, entender a semântica, né, a análise sintática e mostrar ali que realmente o próprio Jesus é um ser divino e tem a mesma natureza da divindade de Jesus, da divindade do Pai, no caso. Próximo slide. Visão teológica, vamos lá. Na teologia ortodoxa, diz o seguinte, que o unicismo e o monarquianismo são hereges, são mentalidades que se dizia sobre esse logos. Essa leitura, ela confunde as pessoas divinas. Ela sempre vai, essas mentalidades aí vão sempre tentar confundir as pessoas divinas do texto de João 1:1, negando a distinção entre o pai e o filho. Eles não conseguem analisar antologicamente que Jesus é um ser divino, só que distintamente diferente do Pai, porque ele é ser humano. Deus não é ser humano. Deus é um ser espiritual. No entanto, a expressão proston theon, literalmente quer dizer voltado para Deus, estando com Deus, em relação para com Deus, evidencia uma relação pessoal e distinta de duas pessoas, impossibilitando uma identificação absoluta entre ambas. É impossível dizer, impossível achar gramaticalmente de que Deus aqui é o Filho aqui, e que o Filho é Deus. Não, ambos são a mesma coisa. É porque quando Deus estava no céu, ele era Deus. Aí ele desce, modus operandi, aí ele se transforma em Espírito Santo. Aí quando ele se transforma no Espírito Santo, ele se camufla no campo tridimensional e vira o próprio Filho. Então nós temos Pai, Espírito Santo e Filho. Por isso que a Bíblia diz assim, os céus se abriram e viram a voz do próprio Deus falando, eis o meu filho amado em quem me comprazo, em quem gosto muito. Então nós temos a voz de Deus falando lá no alto, nós temos a figura do Espírito Santo como uma pomba, não sendo uma pomba, mas como uma pomba, e nós temos o próprio Jesus ali sendo filho. Então nós estamos vendo ali claramente a triunidade, ou a trindade ali. Aí esse povo que é unicista, não, Deus deixou o céu sozinho, mas detalhe, os anjos estavam lá para proteger. Aí ele se camufla e muda tridimensionalmente em um ser espiritual, sendo o Espírito Santo. Depois ele sai dessa função e vai se auto-ouvir. Ele consegue fazer isso de forma rápida. Ele diz assim, eis aí o meu filho. Quem? Esse aqui, ó. É a pomba descendo. Quem? Sou eu. Então eu falo comigo mesmo e comigo mesmo eu falo. Então é uma loucura trinitária delirante desse povo. Ou unicista, na verdade, né? Então, o arianismo e a tradução de um Deus na nova tradução do Novo Mundo, né? Nova tradução da Testemunha de Jeová. Elas sempre traduzem de uma forma louca.
o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Tradução do Novo Mundo, TNM. A tentativa de traduzir Theos en Hologos, como o verbo era um Deus, ela ignora drasticamente as regras sintáticas do grego koiné. 100%. O substantivo theos está no anartro, que quer dizer sem um artigo, certo? Por ocupar posição predicativa antes do verbo. Ou seja, existe um sujeito e existe um predicado. Então, nós temos que obedecer essa regra morfológica para analisar quem é quem e sintática para saber quem é sujeito e quem é predicado, certo? Por ocupar esse predicado antes do verbo. O que em grego indica qualidade e não identificação. Quando eu digo que o Logos é Deus, eu estou usando essa palavra Deus como se fosse, não, é um adjetivo. É chamado de atributivo adjetival. Não sei se vocês lembram isso da escola, do ensino fundamental, médio, a faculdade, ou algo semelhante. Não é obrigado vocês saberem. Mas eu vou tentar reduzir e simplificar ao máximo. Quando eu digo assim, o Logos é um gênio. O Logos, vamos botar assim, Jesus é um gênio. Gênio é um substantivo. Mas, nesse caso, ele se torna um adjetivo. É uma qualificação, é uma atribuição adjetival de uma característica do sujeito, que é Jesus é gênio. Da mesma forma, Jesus é um gênio. Gênio aí, ele é um substantivo. E um é um artigo indefinido. Jesus é um gênio. Olha, poxa, tá vendo? Agora, tira esse um. Jesus é gênio. O que é o artigo, que é um verbo de estado, é um verbo de ligação, ou no grego, né, ou um verbo copulativo, ou um verbo equativo, e tantos outros termos que expressam no grego, ele está conectando, fazendo uma ponte entre o que era. O verbo era Deus. O verbo estava no princípio. O verbo era Deus. Ou seja, que Deus? O Deus Pai? Não. Como assim? Jesus não é Deus Pai. Isso é unicismo. Olha como é complexo falar aqui. Jesus é Deus no sentido da sua divindade. Ele é divino, igual o Pai. Ele tem a mesma divindade do Pai. Por isso que teve que colocar a palavra theos e não theies, que seria divindade. Jesus é divino. Tinha outro adjetivo na época, theos, que quer dizer divino. E por que o próprio João não colocou theos para dizer divino? Porque senão ele ia dizer que esse Logos é uma divindade, mas não a divindade do Pai. Esse Theos, esse Deus aí, essa divindade, é uma divindade qualquer, pagã, é uma divindade romana, é uma divindade, seja lá o que for. Então, João sabiamente diz, eu vou ter que colocar a palavra Theos no nominativo, da mesma forma do Hotheos no início. O nominativo, para vocês que talvez não se lembrem, quer dizer o sujeito. E tanto Theos como Hologos estão no mesmo nominativo, para expressar não que são dois sujeitos, jamais. Por quê? Como é que você sabe, professor Marcos? Porque só um tem um artigo. O que distingue, no grego, o sujeito não é a localização. No português é sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e blá, blá, blá. Mas no grego, não. O que determina o sujeito não é a posição, mas a declinação. Da mesma forma que eu posso dizer assim, gosto de estudar. E não usei o sujeito, eu gosto. Mas pela terminação, ou no grego, declinação, o ozinho é o presente indicativo, significando que o sujeito sou eu. Eu gosto. Você gosta. Ele gosta. Eu gosto. Eu estudo. Eu compro. Eu vendo. Verbos diferentes. Ar, ir. Eu finjo. Tudo com o. Porque o o, no verbo, expressa o sujeito da ação. E no grego, professor? Não é no início, não. Não, é na finalização. Nós temos o sigma para expressar isso. O que é um sigma? Já já você vai ver o que é um sigma. Se você não conhece, é claro, né? Então, vamos lá. Eu nem sei onde é que eu tô. É tanta explicação que não dá para... Como eu disse, não é fácil resumir. Professor Samuel, me acuda aqui. Não é fácil resumir isso aqui. Então, no arianismo, nas testemunhas de Jeová, eles estão dizendo que lá no grego, no original, quer dizer que o Logos era um Deus, com artigo indefinido. Primeiro, eu sei. O que eu vou falar agora, tem professor de grego que fala, só que ele não diz a segunda parte. Ele diz assim, professor Samuel, no grego não tem artigo indefinido. Eu sei que não tem.
Aí vai falar para um testemunho de Jeová, ele vai olhar para a cara do cara e dizer assim, eu também sei que não existe artigo indefinido no grego. Pela posição, você sabe que um substantivo está indefinido ali. Eu vi um homem, é uma coisa. Eu vi o homem, é outra coisa. Certo? Vamos lá. Então, por ocupar posição predicativa antes do verbo, o que em grego indica qualidade, não identificação, João não disse que o Logos é um Deus. Ele não disse de nenhuma forma, eu vou provar já já ali, copiando para vocês, como uma divindade inferior. Ele não é um Deus qualquer, ele é o próprio Deus. Como assim? Na divindade. Ele tem a própria divindade do Pai, porque ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, são divinos. Então, o próprio Jesus, o Logos, ele, na terceira pessoa do singular, é divino. Ele é Deus, no sentido de que eu tenho a natureza do meu Pai, e o meu Pai tem a natureza minha divina. A minha essência, ela não é dividida. Não é um Deus qualquer, não é um Deus inferior, como os testemunhos de Jeová dizem. Mas eles têm como provar? Não, eles têm como especular, adaptar uma gramática falha, certo? Deixa eu minimizar aqui uma coisa para ficar melhor aqui. Opa. Eu não estou me vendo direito aqui. Cadê eu? Aqui tem uma garrafa. Aqui tem aqui, deixa eu ver. Agora melhorou. Agora eu estou me vendo, glória a Deus. Pronto? Mas que o Logos é divino por natureza, participante da mesma essência do Pai. Ele está com o Pai. Conclusão ortodoxa. Não é fácil. João afirma que o Logos é co-igual, não inferior ao Pai, em essência. Leitura qualitativa de theos. Então, theos sendo um substantivo, sim. Theos no grego, sim, eu esqueci de falar, além de raciocínio é muita coisa. Quando eu digo que o Logos é divino, é Deus, não Deus, eu posso dizer de forma superficial. Não existe artigo indefinido no grego, então por isso que não pode ser traduzido que o Logos é um Deus. Isso é verdade. Mas também é verdade dizer que se não existe artigo indefinido, como é que eu faço esse artigo indefinido? Eu troco a posição do substantivo e coloco ele numa posição diferenciada, anterior ao verbo. Ele tem que ser pré-verbal, antes do verbo. Que danada é pré-verbal antes do verbo? Vou mostrar já já ali no quadro. O que é pré-verbal é uma coisa e o pós-verbo é outra. Nós temos... É melhor falar aqui na teoria, na prática vocês vão ver, certo? Então, ó, e ao mesmo tempo, distinto em pessoa, proston theon, assim o texto preserva o equilíbrio da fé cristã histórica, que a gente professa, unidade de essência, distinção de pessoas e coeternidade nas operações divinas. Gravem, memorizem, reflitam sobre essas informações que eu coloquei aqui. A fé cristã ortodoxa histórica diz o seguinte: unidade de essência. Não há divisão, não há contaminação. Distinção de pessoas. De forma antológica, Jesus, Deus e o Espírito Santo são diferentes. Cada um tem sua função. Há uma unidade na essência? Sim. Há uma coeternidade nas operações divinas? Sim. São eternos, co-iguais e são distintos. Sim. Ok? Próximo slide. Agora nós vamos para a prática. Calma, pode voltar, calma. Agora nós vamos na prática. Por que nós vamos na prática? Porque vocês vão ver, eu vou botar no quadro ali, de forma bem resumida, bem morfossintaticamente, exegeticamente, apologeticamente, explicar o que significa isso tudo aí. Aqui nós temos o texto em grego, a transliteração, a forma de falar, bem adaptada, é claro, né? E a tradução. En archein hologos, kai hologos en prostontion, kai theos en hologos. São 3 frases, 3 orações. Parte A, parte B e parte C. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na tradução em português, a gente colocou o verbo era Deus. Só que em grego é o contrário. Poxa, gente, por que a gente não traduz ao contrário? Porque não pode. Deus é colocado em primeiro lugar no texto original para dar ênfase a esse sujeito chamado de Logos. Gravem bem o que eu estou falando. E se depois quiserem fazer perguntas, façam perguntas para a gente responder. E o verbo era Deus. Na tradução do português está assim, ó. E o verbo era Deus.
Só que no grego está ao contrário. Deus era o verbo. Ou Deus era a palavra. Ou Deus era o logos. Beleza. Mas isso aí tem alguma relevância? Sim. No grego, sim. Muito. Porque na terceira frase ele está concluindo com chave de ouro, dizendo quem é esse sujeito que desde o início eu digo que ele estava no princípio, ele estava com Deus. Quem é esse? Ele é divino. Ele não é qualquer pessoa. Ele é divino. Ele tem a natureza do Pai. Por isso que João diz assim, por isso que eu tenho que colocar theos no início, aqui, ó, pode olhar, ó. Kai theos, kai a conjunção aditiva. Kai theos en hologos. Theos tá terminando em sigma com esse Szinho aí? Tá. E hologos também. O professor Samuel sabe muito bem. E o sigma evidencia o sujeito, o nominativo. E theos também está no nominativo. Aí quem é fraco em grego vai dizer assim, tá vendo? O logos é Deus. Porque ambos estão no nominativo. Durante muito tempo eu refleti sobre isso, aí depois eu digo, meu Deus, olha que bobagem. Claro que está no nominativo. João está dizendo primeiro que esse logos é divino, ele é eterno. Ele tem a natureza desse theon do início. Ele não é o pai, porque está em theon ali, certo? Mas ele é theos, ou theos, ele é divino. E qual a divindade dele? É uma divindade pagã? Não. Ele é o theos, ele é divino, igual o pai. Esse theon aqui poderia até, se fosse no hebraico, teriam que colocar o Yod He Vav Rei, o Javé, o Yahvé, o Deus eterno, o tetragrama, né? Yod He Vav Rei. Ok? Acho que vocês entenderam, né? Agora nós vamos para a segunda parte e última parte. Eu vou sair daqui e vou ligar a outra parte. Aí o professor Samuel sai do slide e bota esse Marcos Fernando em evidência. Não sei se tem como. Agora que eu pensei, se há essa possibilidade. Tem como? Professor Samuel. Não, não bota nada agora, não. Você só vai desligar, tirar o slide e esse Marcos Fernando aí, eu vou para lá agora. Eu vou sair, ó. Tô saindo. Agora eu vou para o outro lado. Quase que eu caio agora. Vamos lá. Você consigo sair daqui. Estamos no revelamento aqui, irmão. Só um pouquinho. E agora? Aí tá no quadro agora, Varão. Fechei. Tá no quadro? Isso. Tô escutando. Sim. Ok. O cara tem o espírito de professor mesmo. Tem jeito. Tô escutando. Sim, garoto. Vai ter problema. Pronto. Se prepare. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o som. Não vai dar certo. Vou pegar. Estão me vendo? Sim. O áudio tá bom, médio ou ruim? Tá bom. Tá? Preste bem atenção. Será que vai aparecer no quadro lá, meu? João em 1. Vou ver aqui o tamanho aqui. Pronto, vou botar aqui assim, ó. João em 1 começa assim, ó. En arre. Deixa eu olhar isso aqui. En arre. En arre. En. Isso você faz virar aqui. Ro. Ro. Logos. Deixa eu ver se dá para ver. Estão vendo, né? En arre, en ro logos. Falta um acento aqui. En arre, en ro logos. Primeira linha. Linha A. Linha A. Parte A. Segunda parte. Tem o Kai? Tem. En arre, en ro logos. Kai.
Kai, Hologos, Kai, Hologos, en pros, ton, theon. Deixa eu ver se deu para ver. Dá para ver. En archein hologos, kai hologos, en proston theon. Depois cai de novo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E cai de novo. Cai. Deus. En. Ho. Logos. Pronto. Três partes. Parte A, parte B e parte C. João 1. Deixa eu ver se dá para colocar aqui do lado. João 1. Ele aborda esses 3 pontos. En archein hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Fazendo uma análise, estou olhando para ali, é para aqui. Fazendo uma análise morfossintática e exegética, vocês vão ver que a terceira e última parte é a mais importante de ser analisada e trabalhada. Contudo, a gente tem que ver a essência geral, começo, meio e fim. Desde o início, nós temos um sujeito. E esse sujeito, ele perpassa nas 3 orações, ok? Fazendo uma análise morfológica, nós temos o seguinte. O en aqui, ele é uma preposição. O arre aqui, ele é um substantivo. Substantivo. O en aqui, ele é um verbo de estado. Ou ele é um verbo de ligação. Ou ele é um verbo copulativo no grego. Ou aquativo. Não importa, é um verbo de ligação. O ro aqui é um artigo. Definido. Definido. O logos aqui é um substantivo. Substantivo. A tradução de em grego, é em. Não tem o artigo o para dizer em o princípio, para falar no. Em mais o, a preposição em com o em português é no. Aqui no grego não precisou. Em arre. Arre nós temos 3 traduções. Qualquer uma é válida. Em arre, princípio. Princípio. Ou início. Ou começo. Pode ser em princípio, no começo, no início, tanto faz, qualquer um desses aqui é válido. En também tem 3 traduções. En pode significar era, estava, e o mais importante é saber, pode significar já existia ou existia. Eu gosto mais dessa aqui, existia. Então, o verbo já existia no princípio. O verbo existia no começo. Olha que perfeito, analisando assim, de trás para frente. Ó. O verbo, o logos, a palavra, era princípio, era no princípio, estava no princípio, sim, ou existia no princípio. Existia desde o princípio, já existia no início. Então, olha as 3 traduções. Se o tradutor, qualquer um quisesse colocar a primeira, segunda, terceira, qualquer uma das 3 são válidas academicamente, semanticamente e exegeticamente. O aqui quer dizer o. O logos. Logos significa palavra. 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 O verbo. Detalhe. Verbo aqui vem de verbum, do latim. Verbum significa a palavra. Não é propriamente o verbo de ação. Detalhe. Houve uma evolução semântica que atribuiu à palavra verbum a palavra verbo. Então, no nosso português, verbo vem
ou advém da palavra verbum, que quer dizer palavra. Essa palavra, a palavra, substantivo, ela se transformou em uma ação depois. De onde originou a palavra verbo. Vamos conjugar um verbo. Ok, até aqui? Então, quando você vê assim, verbo. Verbo, detalhe, verbo quer dizer palavra. E essa palavra, ela tem uma ação. Ela manifesta uma ação. Ok? Aqui nós temos a conjunção aditiva. Isso aqui é uma conjunção aditiva, que quer dizer e, ou logos, vocês já sabem ali, que é o artigo, masculino, singular, no nominativo. Poderia dizer que o artigo aqui, ele é, na conjugação, na forma acadêmica, na verdade, eles fazem assim, eles costumam botar assim, ó, artigo definido, está no nominativo, masculino, singular. É assim. Da mesma forma, o substantivo. Substantivo, está no caso nominativo, masculino, singular. E assim sucessivamente. Mas não vou colocar assim não, porque a gente vai perder muito tempo. And é o que já estava aqui de cima. É um verbo de ligação ou um verbo de estado. Protonteon, agora aqui muda. Pros quer dizer uma preposição. Preposição quer dizer com. Quer dizer que o Logos estava com alguém. Estava na companhia de alguém. Olha que legal. Tonteon quer dizer o Deus. Poxa, professor. Então é artigo, artigo. Definido. Theon, também substantivo. Aqui é o Deus. Yod, Rei, Vav, Rei. O Deus eterno. Então quer dizer que o Logos estava com Deus. Estava com o Deus. Em português, nós não costumamos colocar um artigo definido antes do nome de pessoas. O Marcos está aqui. O Deus está aqui entre nós. A gente não faz isso. Mas no grego, foi colocado, é preciso colocar, para dar ênfase a quem é esse que estava na companhia de Jesus. Que é quem? O Deus do cristianismo. Não é um Deus qualquer, mas o Deus que eu e você conhecemos. Olha como é interessante analisar morfologicamente isso aqui. Ainda sintaticamente, não. Tai é uma conjunção aditiva, quer dizer e de novo. Theos, pronto, agora a coisa muda. Theos en hologos. O sujeito, não vou entrar em análise sintática agora, parou. Aqui é um substantivo, que quer dizer Deus. A tradução é Deus. Só que ele está na função, na verdade, ele tá anteposto ao verbo de estado, trazendo uma essência de adjetivo, porque o Logos era ou estava. Não pode dizer que o Logos estava Deus. Não. O Logos existia como Deus. O Logos era Deus. Vamos imaginar tirando Deus e colocando divino. O Logos era divino. O Logos era lindo. O Logos era eterno, perfeito. Tudo que vem depois de um verbo de estado normalmente é um adjetivo. Então eu apago o substantivo aqui, theos, porque está no caso nominativo e ele é um adjetivo. Ele está fazendo a função de um predicativo. Um predicativo que traz uma essência adjetival, atributiva de um adjetivo. Em dizer que o Logos era Deus. Troque Deus por divino. O Logos era divino. Qual divindade, João? Eu coloquei Theos. E por que não colocou Theon? Esse Logos aqui é esse aqui, o Pai? Não. Não. Esse Logos aqui, ele é divino igual ao Pai. Mas ele não pode ser o Pai. Porque senão é um unicismo. Então, na própria construção sintática, o próprio grego aqui está enfatizando isso. En era o Logos. Artigo e substantivo. A palavra. Agora, vamos fazer uma análise meio que rápida sintaticamente. A gente sabe que existem termos essenciais. Né? Tem 3 perspectivas. Os termos essenciais da oração é sujeito e predicado.
É claro que dentro desses eu vou ainda unificar com os acessórios. Temos acessórios. E aí eu vou trabalhar com adjunta adnominal, adjunta adverbial, isso é de língua portuguesa. Para não ficar muito extenso, o núcleo do sujeito é o artigo e o substantivo. Nesse caso aqui. Em análise sintática, não se pode começar daqui para quem. Curiosamente, eu já vi professor de grego, conhecido aí na mídia, que começa daqui, ó. Não sei o quê. Não, primeiro. E preposição não pode ser analisada sintaticamente. A preposição em língua portuguesa, ela é um fator conectivo. Ela não traz uma essência de relação na oração. Então, em português e em grego, sintaticamente, eu não posso analisar a preposição em. Embora eu saiba que ela é importante quando ela se conecta com o substantivo em grego. Aí ela traz uma relação de adjunto adverbial temporal. Por quê? Por que eu sei disso? Porque quando conecta em com um substantivo arrei, e é feminino, em grego, mas em português é masculino, princípio em português é masculino, o princípio, o início, o começo, tudo aqui é em masculino, né? Mas no grego, arrei, ele é feminino. Bora lá sintaticamente. Em eu não posso analisar, que é a preposição. Ela introduz o adjunto adverbial aqui. De tempo. Por exemplo, o logos estava onde? Na eternidade. O lugar. O logos existia onde? Na eternidade. Então, quando eu pego as preposições e me conecto com esse substantivo, aí eu estou dando uma circunstância de um adjunto adverbial de tempo. Tudo bem. Agora, quando vai analisar sintaticamente, tem que ser pelo sujeito. Quem é o sujeito dessa primeira oração? Não é no princípio, é a palavra. Por quê? Porque nós temos um artigo e nós temos um substantivo terminado em sigma, que é essa letrazinha aqui, ó. Então, logos quer dizer a palavra. Então, a palavra aqui é o quê? Sujeito. E daqui por diante é tudo predicado, certo? Tem os seus complementos. Aqui nós temos era, estava ou existia. Aonde? No princípio, no início, no começo. Então, quando eu pego a preposição, regido pela preposição em, quer dizer, regido pela preposição em, formando o adjunto adverbial de tempo no princípio, eu estou dando uma relação do quê? De um substantivo dativo singular. Dativo que está dando uma circunstância. Olha, esse logos estava onde? Estava no começo de tudo. No princípio de tudo. Porque ele já existia. Ó que belo. Agora a gente sai daqui dessa primeira oração, que aqui é sujeito, aqui tudo é predicado, né? E vai para essa segunda oração aqui. Kai, logos en proston theon. O kai aqui ele não tem valor sintático, certo? O ro, logos en proston theon, tem aqui, ele é sujeito, ó. Nominativo, ele é um substantivo, nominativo masculino singular, na terceira pessoa. Quem ele? Ele tem o logos. Quem é o logos? Jesus. Jesus é o logos. Então, aqui nós temos o núcleo do sujeito é o logos. Aqui nós temos um sujeito, sujeito. Aqui nós temos o artigo o, né? O kai, o logos, en proston theon. O sujeito estava onde? Estava com quem, irmão Samuel? Estava. Ou já existia com quem? Estava. Estava é uma companhia. Olha a preposição pros aqui. En proston theon. Esse verbo aqui, irmãos, para não ficar muito extenso, o verbo en é o verbo no passado do verbo eimi. Eimi, que quer dizer ser ou estar. Ele está no passado e expressa algumas letrinhas aqui para vocês entenderem. Ó. Deixa eu apagar aqui. T. Não, eu faço sempre assim. M, T, V, P, N. M quer dizer o modo, o T quer dizer o tempo, o V quer dizer a voz, o P quer dizer a pessoa e o N quer dizer o número.
nós estamos no modo indicativo, que expressa uma ação verbal verdadeira, não é uma hipótese, não é no subjuntivo, não é uma coisa que talvez aconteceu, não. É um fato real. O tempo aqui, ele está no imperfeito em forma que algo aconteceu. Aconteceu verdadeiramente no passado. É algo verídico, factual. A voz aqui está na voz ativa. A voz ativa revela que o sujeito é o agente da ação, é o sujeito da ação. E a pessoa é a terceira pessoa do singular, que é o sujeito agente, a pessoa com quem se fala. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala, e a terceira pessoa é de quem se fala. Quem nós estamos falando aqui? O logos. E, por fim, é o número, que está no singular. Está só uma pessoa. Desde o início, estamos falando do mesmo sujeito. Beleza? Então, vamos lá. Sim. Kai, Theos e Hologos. Aqui, proston theon, nós temos uma preposição. Essa preposição aqui, ela está servindo com a ideia de relacionamento pessoal, de companhia. O Logos estava na companhia de Deus. Estava com Deus. Por isso que é proston theon. Estava com Deus. Estava ali com ele, na sua companhia. Se Deus é divino, Jesus estava na companhia de alguém que é divino. Então, esse Deus, ontologicamente, é diferente do Logos, mas igual em essência. Aqui é o Pai, aqui é o Filho. E ambos estão um perto do outro, na sua companhia, na criação, no ato de criar. Aí agora a gente finaliza com Kai, Theos e Hologos. Que é o quê? E Deus era a palavra. Mas no grego, ao contrário, fica como? A palavra era Deus. A palavra era divina. O Logos era divino. Logos, a palavra, ou o verbo, né? Eu esqueci de colocar aqui, verbo. Aí agora a gente vem analisar uma coisa importantíssima. Esse aqui está no acusativo, mostra relacionamento. No início está no dativo. E aqui está no nominativo. A primeira frase, do início ao fim, nós temos o mesmo sujeito. Ou melhor, é o mesmo sujeito. Hologos aqui, e no final, Hologos. Curiosamente, na primeira frase, o Hologos está no final. Depois ele está no início. E depois ele está no fim de novo. É como se o próprio João estivesse fazendo uma brincadeira, linguisticamente falando. Se você analisar depois, você vai ter uma ideia. Quando ele diz assim, Kai Theos en Hologos, o Theos aqui terminou com sigma. O sigma é o sujeito, quando ele tem um artigo, porque ele está no nominativo. Isso aqui é um substantivo, o substantivo é marcado pela letra N, é um substantivo, que está no caso nominativo, masculino singular, NNNS. E o que determina o sujeito não é a posição, como tem no português, no inglês, mas a sua terminação. Se, por acaso, esse ró estivesse aqui, significava que Deus era a palavra. E não está. Não tem nenhum manuscrito que tem isso. Agora, o que existe é o seguinte, Theos no início. E João poderia colocar Hologos em Theos, poderia colocar assim, não tem nenhum problema. Hologos em Theos. Ele preferiu colocar Theos no início para expressar o quê? ênfase da divindade do sujeito. Ele está dizendo assim, ó, e no grego se usa muito i para dar também destaque. No português e outros idiomas não é legal, não agrega valor estilístico, né? Então, quando diz kai theos en logos, ele está dizendo que o logos, a palavra, o verbo, era Deus. Era divino, Theos. Aí, se João tivesse colocado o adjetivo aqui, divino, qualquer pessoa na época dizia assim, mas divino em que sentido? Qual divindade? A divindade pagã? Divindade grega? Qual divindade é essa? Aí ele preferiu colocar o próprio Theos, que estão no mesmo nominativo. Professor, como é que eu sei que isso aqui é o sujeito? O senhor me garante como?
Por causa do artigo. Todos que tiveram um artigo no nominativo são sujeitos. Olha aqui, ó. O logos, sujeito. A palavra estava no início. Só que a gente traduz como? No início era a palavra, no início estava a palavra, no início já existia a palavra, o logos, né? Na segunda, nós temos o ró aqui, ó, que é o sujeito. O núcleo do sujeito é o substantivo. Aqui, ó. O logos, o sujeito. Quem? O logos estava com Deus. O artigo aqui enfatiza que tipo de divindade estava com Jesus. A própria divindade, Deus aqui, ó. Deus, Theos. Que pode ser Yod, Rei, Vav, Rei. Yod, Rei, Vav, Rei. O próprio Deus. Em hebraico. Aqui nós temos um Deus distinto de um unicismo, sabelianismo, ou da testemunha de Jeová. Eu vou até apagar esse celular aqui para mostrar a vocês, para eu finalizar aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vocês vão se entender mais plenamente agora. Olha só. Se eu tivesse colocado assim, ó, Rologos, ó, Rologos, and, ó, Rologos, and, Roteos. Theos. Dá para ver? Dá. Logos em Theos. Olha só, Samuel. Professores, demais. Aqui tem um artigo que está falando que aqui é o sujeito. Aqui também tem um artigo que está dizendo que esse aqui é o sujeito. Aí quando eu falo isso aqui, Logos em Theos, eu estou dizendo que a palavra era o Deus. A palavra era, o Deus era a palavra. É uma interpretação o quê? Do sabelianismo. Uma interpretação do sabelianismo ou do modalismo está dizendo que, identificando que o Logos com o próprio Pai. Jesus é Deus. E Deus é o Filho. Isso é modus de como Deus se apresenta. Eu me apresento como Deus, Theos. Eu me apresento como o Espírito Santo. Eu me apresento como Jesus, o Filho. Se no texto original grego tivesse assim, eu poderia dizer que Deus, ou melhor, a palavra, como está a tradução, viu? A palavra, vou usar a expressão da NVI, né? A palavra era o Deus. O Deus. Dá para ver? Dá. A palavra era o Deus. O sabelianismo estaria certo, eu bateria palmas para ele. A ideia do modalismo, show de bola. Mas isso aqui não existe no grego. É impossível isso. E qual outro tipo? Que diz que a palavra era um Deus. O verbo era um Deus. O Logos era um Deus. Jesus era um Deus qualquer. Como é que deveria estar na construção morfológica, sintática, exegética do texto? Dessa forma assim, ó. Logos, Logos, and Theos. Logos and Theos. A palavra era Theos. Se eu colocar assim, eu tenho duas traduções. Eu posso ter a palavra era Deus, beleza? Ou a palavra era um Deus. A palavra era um Deus. Por quê? Porque aqui não tem artigo. E quando não tem artigo, eu tenho duas opções. Quando você vê na Bíblia assim, havia um certo homem, a palavra um ali não tem no artigo em grego. Eu posso optar em havia um homem, havia, não sei nem como eu vou expressar aqui, um certo homem, um homem estava na rua. Um certo homem estava na rua. Entendeu? Mas nunca o homem estava na rua, porque não é definido. No texto grego não tem o artigo indefinido, não tem o artigo indefinido. Um ou uma, não existe em grego. Certo? Então, quando eu digo Logos em Theos, eu tenho essas duas possibilidades. Em dizer que a palavra era Deus, sim, ou mais ainda, a palavra era um Deus.
palavra era, como não tem artigo, e o substantivo aqui, ou o adjetivo propriamente dito, o substantivo aqui não está com artigo, aí se tivesse o artigo era substantivo, 100%, e sujeito ao mesmo tempo. Como ele não está com artigo, eu posso traduzir de duas formas, como eu falei. Com o artigo ou sem nenhum artigo. Show? A palavra era Deus. Deus minúsculo. Ou você pode botar maiúsculo, não tem problema, porque nos originais isso não faz diferença. A palavra era um Deus. As testemunhas de Jeová é que falam sobre isso. É uma interpretação ariana. O arianismo dizia, e juntamente com as testemunhas de Jeová, na tradição do Novo Mundo, que o Logos é visto como uma criatura criada por Deus. Uma criatura inferior. Mas ela é uma criatura exaltada. Ela é divina em certo grau. Mas ela é inferior a Deus. Porque ela não é propriamente Deus. Não o verdadeiro Deus. Ela não é. Só que a gente sabe que é Deus Pai, não é Deus Filho. Mas o próprio Deus Filho, ele tem a natureza do Pai. Qual a natureza? A divindade. A essência. Então isso aqui é inconcebível. Na sua tradução, a palavra era um verbo. De nenhuma forma tem nos originais, meus queridos. Assim. Mas João sabiamente, prevendo que algumas pessoas poderiam traduzir como a palavra era um Deus, ele evitou colocar o substantivo antes do verbo de estado, o verbo copulativo aqui, o verbo de ligação aqui. Ele colocou dessa forma, ou melhor, dessa forma aqui. Theos en ho logos. Detalhe, não colocou assim, seria o unicismo, e não colocou assim, porque seria o arianismo. Tudo entendido aqui? Eu espero que tenham compreendido. Pelo menos 10%. Ok? Agora a gente volta para o outro lado. Deixa eu fechar aqui. Lembrei das minhas aulas do prezinho, quando está fazendo essa análise. Ai, deixa eu ver aqui. Bora. Abracadabra. Ah, eu suei. Show, professor. Show. Vamos lá? Fui pegar até a minha Bárbara e o Timothy Herbert para acompanhar Olha. essa análise ali. Ó. Aí sim, hein? Perfeito. Você é uma potência. É bom que você possa fazer as minhas correções aí, viu? Análise exegética, morfossintática e apologética. Tudo que eu falei aí. Porque se eu tivesse falado só isso aí e ficar por isso mesmo, a maioria aqui dizia assim, hoje eu não memorizei nada do que o professor Marcos colocou. Aí eu, sabiamente, demorei 4 horas para fazer esse slide, para tentar sintetizar para vocês a forma exegética original, para vocês terem um material sadio, e que depois eu posso botar numa apostila direitinho, bonitinho para vocês imprimirem. O professor Samuel não precisa disso não, porque ele já domina essa parte aí. Né? Olha lá, ó. Enarre, preposição em, mais o dativo, arre, se transforma num adjunto adverbial de tempo. No princípio. Foi quando que esse logo estava? No princípio. Vale lembrar que preposição não tem valor de adjunto adverbial. Não tem. Não tem valor sintático. Não tem. Mas no grego, quando ele se conecta com um substantivo, que está no caso dativo, ele tem uma dimensão adverbial temporal. Ok? Quando eu digo enhologos, quer dizer um verbo no passado, o verbo no passado eimi, como eu coloquei ali no quadro para vocês. Ele está no caso imperfeito, juntamente com o sujeito. Artigo definido mais substantivo, no caso nominativo. Erologos, ou seja, a existência contínua no passado, referindo-se à pré-existência.
Jesus preexiste antes da criação. Kai hologos en proston theon. Perfeito aqui. A conjunção kai, juntamente com o sujeito, mais o verbo e o complemento preposicional. Ou prepositivo, né? Proston theon. Pros mais acusativo indica relação pessoal. Ó que perfeito, minha gente. Companheirismo. Jesus estava com quem? Não era com qualquer pessoa, não. Ele estava com o Pai, com Deus. Junto com Deus na criação. Para algo ser criado, tem que ser criado por um Criador. E para ser Criador, tem que ser antes de tudo e todos. Então, Jesus é antes de tudo e todos. Como é que essas seitas querem dizer que Jesus não antecede a criação? Com que base falaciosa, especulativa, né? Inocente, incipientes. Pros mais acusativo indica uma relação pessoal de companheirismo, implicando proximidade relacional e objetivo relacional não meramente locativo. Ele estava aqui só e acabou. Não, não. Ele estava na companhia do seu pai, na criação. Kai theos en holog, que é a parte mais difícil, mais complexa dessa oração, fala o seguinte: predicativo theos está na função predicativa, ou porque não dizer, ele é um pré-verbal antes do verbo. Segundo, ele é anártro, ele está sem artigo, e ele é um atributivo adjetival, ou seja, ele atribui um adjetivo, uma característica do sujeito, que é o hologos, lá no final, ó, hologos. Então, ele está na posição pré-verbal, porque ele está antes do verbo. Ele é anárquico, porque ele está sem artigo, sim. Porque ele não, senão ele seria sujeito. Senão seria o sabialianismo, o arianismo, um Deus ou o Deus. Está na função qualitativa, exato, essencial. O logos, o hologos, deslocado para depois do verbo por ênfase. O logos está no final, meus irmãos, porque ele quer dar destaque no theos. Ele diz assim, olha, essa divindade aqui está presente no Logos. Esse Logos tem a divindade do Pai. Próximo slide. Forma textual. O texto joanino apresenta teos em artigo, e ele está na fase pré-verbal, que é a leitura clássica, predicativo qualitativo, que afirma que a essência e a qualidade divina do Logos são reais. Beleza. Se o texto fosse, como eu coloquei, hologos en hologos hotheos, isso equivaleria a dizer que o Logos era o Deus e o Deus era o Logos. Então, esse povo estaria certo. Então, a identidade absoluta com o Pai. O Pai é o Filho e o Filho é o Pai. Acabou. Se alguém disser que é assim, se tivesse no texto, nós todos teríamos que afirmar que Deus é o Filho e o Filho é Deus, o Pai. O que traria problemas teológicos. Colapsaria as pessoas divinas e aproximaria o unicismo. Então, se o unicismo está certo, só estaria certo se tivesse um artigo aí. Isso é apologética agora, viu? Para vocês, todos vocês aí, arrochar o mal. Quem já sabe, ampliar o conhecimento. Quem não sabe, se aprofundar. Se o texto fosse traduzido como o Logos era um Deus, como eu coloquei no quadro ali para vocês, o hologos en theos, anártro indefinido. Isso apoiaria leituras arianas, como a leitura dos testemunhos de Jeová. Sintaticamente e contextualmente, essa leitura ela é fraca, ela é pobre, ela é insustentável, ela é paupérrima, porque contradiz o paralelismo criacional e o contexto do prólogo, e o contexto prólogo criado pelo João. Criação por meio do Logos. Conclusão apologética. É o seguinte, a forma do kai, theos en hologos, ela confirma que o Logos participa da essência divina, uma qualidade, a essência desse logos, preservando a distinção pessoal desde o início da segunda frase, proston theon. É como se João estivesse dizendo assim, ó, eu quero falar de um logos, certo? Me diga, ele estava antes da criação. Poxa, quem é esse logos? Ah, calma, eu vou dizer com quem ele estava. Com quem? Com o próprio Criador, com Deus. Ele estava na companhia de Deus. E era. Mas me diz uma coisa, ele era Deus? Calma, vou dizer agora, na terceira parte. Esse logos era Deus, era divino. É como se João estivesse construindo um texto que não deixasse mais margem para nada, para qualquer seita viesse destraduzir ou fazer uma ressignificação do conceito. Deixa eu diminuir aqui uma coisa, que eu fico agoniado quando ele dá zoom. Pronto, destravei aqui. Opa.
Ali tá o Batman. Oi, Batman. I'm Batman too. Who I am. Pronto. Então, quando eu digo que o Logos era um Deus, eu estou dizendo que esse Logos é fraco, é inferior, é criado por Deus. Então, a conclusão que nós chegamos é que a forma do Kai Theos and Logos confirma que o Logos participa da essência divina qualitativamente, uma qualidade, uma essência, preservando distinção pessoal, proston theon. Logo, sem unicismo, sem saberianismo, sem modalismo, nem arianismo, nem testemunho de Jeová são compatíveis com a sintaxe e o contexto de João 1:1. Próximo slide. De forma esquematizada, para vocês entenderem, a palavra era o Deus. Ambos com artigo, hologos e hologos. Aqui os dois têm artigos, o sujeito e o predicativo se formam gramaticalmente idênticos. Pode perceber, ó, hologos e hotheos. Isso implica que o logos e o pai sairiam a mesma pessoa, algo gramaticalmente incorreto no contexto joanino. Está errado. Segundo, interpretação teológica apologética que eu falei agora. Essa leitura sabeliana, modalística, onde Deus é uma só pessoa que se manifesta de modos diferentes. Só que loucura, meus irmãos. Ora como pai, ora como filho, ora como Espírito Santo. Eu já vi isso muito em debates. Eu acho que foi aquele Voz da Verdade, debatendo aí, dizendo que não, Deus é o filho é Deus, é modo diferente de representar. Isso é uma afronta à nossa teologia ortodoxa, por isso que eu enfatizo tanto isso aqui, de forma esquematizada, para ficar na cabeça das pessoas. A distinção entre as pessoas da Trindade é perdida quando eu digo que Deus é o filho é Deus. Deus Pai, é claro. Próximo slide. Primeiro modo está errado. Segundo modo, a palavra era um Deus, Theos sem artigo, e depois do verbo. Quando o predicativo vem depois do verbo, e sem um artigo, o sentido tende a ser indefinido, um Deus ou divino. Eu tanto posso colocar divino, ou Deus, ou um Deus. Certo? Essa leitura enfraquece a identificação plena do Logos como um Deus verdadeiro. Então, essa leitura ariana, refletida na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, está totalmente errada. O Logos é interpretado como uma criatura exaltada, um ser de natureza divina em grau, mas antologicamente inferior a Deus. Se eu for traduzir que a palavra era um Deus, se tivesse um texto assim, hologos en theos, mas não está. Embora tenha duas possibilidades. Nessa perspectiva, o Logos não é o Deus verdadeiro, mas uma entidade derivada e subordinada, servindo como um mero intermediador ou intermediário entre o Criador e a criação. Está errado, 100%. Próximo e último slide. Kai Theos en Hologos. E a palavra era Deus. E o verbo era Deus. E o Logos era Deus. Agora sim, vem sem o artigo, anartos, no grego, né, e no inglês. An quer dizer sem, e artos quer dizer artigo, sem artigo. E antes do verbo en, que está no passado, que é o verbo de estado, né? O predicativo theos está antes do verbo, posição de ênfase, como eu falei para vocês. Ele é anartos, sem artigo, não pode ter artigo, senão seria sujeito também, mas não indefinido. Um Deus não pode estar indefinido. E sim qualitativo. Quando se fala qualitativo, significa que theos, que está no nominativo, e sem um artigo, quer dizer que ele está atribuindo uma característica, né, que a gente chama atribuição adjetival ao sujeito, logos. A ausência do artigo, combinado com a posição enfática, indica qualidade, não identidade numérica. Portanto, fica claro que, embora o logos seja Deus em natureza, ele não é um Deus separado, ou um outro ser distinto em termos de quantidade, de divindade. Olha, ele é um Deus aí. É um Deus. Qual Deus? Um Deus qualquer, eu não posso dizer não. Mas ele é igual ao Pai? Não. Na mentalidade dos testemunhos de Jeová, é assim que diz. Um Deus qualquer. E não o Deus, o divino. Uma essência, três pessoas distintas. É o que a gente sabe. É no credo niceliano, do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Então, eu coloquei aqui, ele não é um Deus separado ou um ser distinto em termos da Trindade.
Isso conecta diretamente à doutrina nicena da Trindade. Interpretação: o Logos é divino por natureza, compartilhando a mesma essência de Deus, mas não a mesma pessoa que o Pai tem. Próximo slide, e acho que acabou. Aí é para mais detalhes, se vocês quiserem. Eu acho que esse vídeo eu fiz há uns 5 anos, 8 anos atrás, não, 6 anos atrás, eu não me lembro os 2 vídeos, que eu falo de forma bem superficial, quando eu vou falar sobre o Espiritismo. Aí lá eu toco sobre o Teósofo. Faz anos que eu fiz esse vídeo. Acho que já vai completar 6 anos, não sei. Quem é o Logos de João 1:1? Jesus é divino? Jesus é Deus? A melhor resposta, vamos ver. Vocês aproximam o QR Code, o celular, e depois vão assistir essa videoaula. E tem a segunda aula também. São 2 videoaulas. Pode botar o próximo slide. Pode botar o próximo slide, que agora a gente vai passar mais 2 horas nessa parte agora. Muito obrigado a todos. Romanos 12:7, que diz o quê? Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja pouca dedicação, que o conhecimento vem do céu e se você estralar os dedos, vem. Não, haja dedicação ao ensino. Paulo sabia o que é que a gente sofre para arrumar um conhecimentozinho, absorver, conhecer, mentalizar e passar. Porque não sabe, não precisa, não é suficiente saber, mas tem que saber passar. Porque tem gente que tem um dom de conhecer, mas o dom de passar é outro. A transposição didática é outra. Tem que ter técnica. Eu quero chegar na técnica um dia de saber expor, de milimetricamente e tal. Eu ainda estou engatinhando, eu estou aprendendo, a gente vai fazendo isso, tem a vida toda para aprender, né, professor Samuel? Deus abençoe todos vocês e desculpa aí a gente ter passado aí, eu acho que não sei, 2 horas, não sei.